Ele é piauiense, humorista, está no Rio de Janeiro. Vou conversar com João Cláudio. Ô, João, você conhece a pupunha? Você já comeu pupunha? Não. No Piauí, palmito, a gente tira de tucum. De quê? Tucum. Tucum. É outra fruta, mas que eu acho que não é a pupunha, porque o tucum não se cozinha. E ele é verde e amarelo, não é vermelho e amarelo. Mas que tira o palmito. Tira o palmito do tucum. Do tucum. Por sinal, o Piauí é o maior produtor de tucum, acho que do mundo. Não serve pra coisa nenhuma, mas... Não serve pra nada? Não, eu acho que não. Você, quando é que você decidiu fazer humor? Como é que foi? No colégio? Não foi eu que decidi, decidiram por mim. Eu queria ser jornalista, primeiro quis ser padre, depois médico, jornalista. A minha mãe me disse, você não vai dar pra nada na vida. Animou logo você? Foi, não vai dar pra médico, porque médico tem que estudar muito. Padre não pode, porque tem que acordar 6 horas da manhã pra celebrar a missa. Padre só acorda cedo, você sabe disso. E quitandeiro você não pode, quitandeiro é um pequeno comércio. Porque vai largar a bodega da quitanda e vai conversar na praça, você só vai dar pra derrubar a rodela. O que é derrubar a rodela? É contar histórias. Derrubar a rodela? No Piauí é contar histórias. Então você perde a noção do tempo, fica contando história. E não deu outra, minha mãe estava com razão. É verdade? Eu, querendo ser jornalista, só me chamava para fazer humor. E me achava uma pessoa engraçada, apesar de que eu não sou. Mas diz o Milor Fernandes que o humor é tudo, até engraçado. E assim eu embarquei nessa história de fazer humor há 6 anos atrás. E antes disso você fazia o quê? Antes eu estudar, fazia comunicação, depois me formei em jornalismo. Isso lá no Piauí? No Piauí. E eu tinha, assim, um complexo, porque todo mundo me chamava para imitar vozes, para contar piada, para contar histórias, e eu achava que isso não era arte. Eu achava que isso era uma sub-arte. Que arte era a pessoa tocar, cantar, representar, né? Atuar em cena, coisas assim. Depois não, eu fui vendo a importância da profissão, a importância para provocar a opinião pública, e como eu tenho um trabalho muito voltado para as coisas do Piauí, eu fui também pesquisando, resgatando os valores culturais do Piauí, que estão muito dispersos. E você fala no teu espetáculo, o espetáculo chama-se Piauiense, um piauiense no Rio de Janeiro, né? É. Está em cartaz ainda? O espetáculo está em cartaz. O que acontece é o seguinte, é mais do que um espetáculo, é um projeto que pressupõe um piauiense no Rio de Janeiro, um piauiense em São Paulo, um piauiense em Brasília, um piauiense em Recife. Em todas as grandes cidades, o espetáculo conta o confronto do matuto, do Piauí com a cidade grande. Mas aquilo o texto vai mudando, adaptando às realidades culturais de cada lugar. No Rio de Janeiro a gente explora a malandragem do carioca, a violência, o morro. Em São Paulo a gente pega a colônia judaica, a colônia nordestina. Em Brasília tem as maracutás do Congresso. No Recife aquele regionalismo, o frevo, Luiz Gonzaga, aquela coisa toda. Você olhando assim, às vezes você parece um pouco parente do Collor. Do Collor, do presidente Collor. Eu voltarei. João, como é que é a história? Me contaram uma história da visita do Papa ao Piauí. Piauí? Como é que foi esse negócio? Você lembra disso? Eu lembro que... Você sabe que muita gente não sabe nem o que é Piauí. Eu ando por aí agora mesmo no táxi no Rio, eu disse, eu encho de orgulho, porque eu tenho muito orgulho de ser do Piauí. Eu sou piauiense, o motorista, e é grave isso. E o Piauí... E você sabe aquela história, você pode não ser bonito, pode não ser o maior, pode não ser o mais inteligente, mas você é diferente. E o Piauí é muito diferente, né? Tem características muito próprias de vegetação, de clima, de cultura. Diferente não é nem Nordeste, nem é Amazônia, é uma transição, né? Tem uma antropologia muito voltada para o Rio Parnaíba, que separa o Piauí do Maranhão. E o Piauí e do Maranhão são 2 estados vizinhos, parecidos. Para cada cidade que existe do Piauí, existe uma correspondente no Maranhão. E tem a maior rivalidade, apesar de serem muito irmãos, muito unidos. E o Maranhão massacra, né? O Maranhão tem filhos ilustres, Josué Montelo, Gonçalves Dias, Alcione, vai abaixando Sarney, não sei o que. E o Piauiense diz. E o Piauí, a gente, para não ficar por baixo, diz, o Piauí também tem Carlos Castelo Branco, João Paulo do Reis Veloso, Petrônio Portela, tem o Reis Veloso, o Carlos Castelo Branco, o Petrônio Portela, o Carlos Castelo Branco, João Paulo do Reis. E quando teve a Copa de 70,
No Maranhão não tinha televisão, só tinha no Piauí, então o povo do Maranhão atravessava a ponte para assistir ao jogo no México e os piauienses botaram uma faixa: bem-vindo ao México. E agora depois o Papa veio ao Piauí, o embaixador do Brasil no Vaticano era do Piauí, da minha cidade, de Piripiri, o embaixador Expedito Rezende. Conseguiu que o Papa incluísse no seu programa uma visita ao Piauí de 1h15. Ele fez uma escala, foi uma luta, uma guerra diplomática para que isso acontecesse. O Papa teve no Piauí. 1h15 o Papa teve no Piauí. E aí toda aquela população do Maranhão migrou para ver o Papa em Teresina e botaram de novo a faixa: bem-vindo ao Vaticano maranhense. Depois o Papa voltou ao Maranhão, pela segunda vez que teve o Brasil, aí passou uns 5 ou 6 dias lá no Maranhão. E até na hora lá que o Papa subiu no altar, Alcione foi cantar pro Papa, né? Alcione subiu: diga lá, santidade. Subiu, olhou e disse: João de Deus, o Maranhão te abraça, nossas ladeiras, sacadas, casarões. O Papa baixou a cabeça e disse: obrigado, negra. O povo do Piauí até hoje ri. Eles se safaram. Ô, João Cláudio, você não, quando era menino no colégio, você era daqueles que faziam o resto da turma rir ou não? Era assim, eu imitava todos os padres, os professores, estudei em colégio de padre, imitava os professores. Era sempre assim, quer dizer, sempre chamava muita atenção, eu não queria estudar, mas chamava muita atenção da turma, contando histórias, imitando os professores. Às vezes, quando o professor não ia, eu dava aula no lugar dele. Eu me lembro até de um professor que eu tive, um padre italiano, que marcou muito a minha vida e a minha carreira, porque depois eu fiz vários shows e ele ficou me acompanhando como um personagem dos principais. Eu tinha até um programa no SBT do Piauí e Maranhão, chamava-se A Química do João Cláudio, era no laboratório, e o principal personagem era esse, um padre italiano, químico, que sempre dava aula de química e depois descambava para moral, todas as vezes. Como é que é, por exemplo? Dizia, por exemplo, hoje vamos estudar os ésteres, senhores, acetato de metila, butato de etila. Graças ao acetato de metila, esses ésteres que temos, que dão cheiro às frutas. Esse aqui é acetato de metila, graças a ele, Eva desgraçou a humanidade. Aí, daí descambava. Tudo sempre era assim. Os indicadores, hoje vamos estudar os indicadores, que são substâncias que mudam de cor de acordo com a situação. São como as meninas do colégio das irmãs. Se chega o namorado, ficam vermelhas. Se chega o pai, ficam brancas. E era sempre assim. Quem é que você imita assim no teu espetáculo? No meu espetáculo, eu... Você imita cantores? Nesse espetáculo, que é o que me convém falar mais dele agora, o Piauiense no Rio de Janeiro, tem um personagem só, que é um camelô. Um camelô da Feira de São Cristóvão, no caso no Rio, que vai contando essas histórias, as coisas loucuras. Porque a diferença do Piauí para o Rio, para São Paulo, não é só física, nem geográfica, é psicológica. Você chega, é uma loucura. Então o camelô tem uma visão distorcida, equivocada sobre tudo. E ele, para vender aquelas coisas, já viu o camelô como é na rua? Vamos comprar, porque dinheiro não vale nada. Se dinheiro valesse alguma coisa, o pai do Roberto Carlos não morria, a mulher do Silvio Santos não adoecia, não sei o que, não é? É aquela loucura e vai vendendo tudo. Então esse camelô, no final, ele entra na feira um pouco espizinhado, humilhado, assim, meio anônimo, mas no final ele vai se soltando. No final ele vira os dois grandes personagens. Ele começa a imitar para chamar a atenção dos compradores, e ele vira os dois personagens que eu coloco nesse show que eu imito, que é o Luiz Gonzaga e o Caetano Veloso. Que para mim, como o show conta a história de nordestino em cidade grande, é a minha própria história, é a própria história de vários outros nordestinos, e a história desses dois artistas que para mim do Nordeste são o máximo. Porque aí a gente condensa de um lado o lado rústico do Gonzaga, macho. Já usufruí tudo que a minha profissão podia me dar. E agora vou gozar o conforto junto com a minha família. E o mesmo lado, a feição urbana, feminina do Caetano. O que faz a nossa possível glória, faz também a nossa miséria. É o nosso modo de agir. Alguma coisa que a gente percebe que a gente pode ser maravilhoso e a gente é assim, miserável. E eu boto